E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Edu aqui, e o vídeo de hoje é sobre como operar triângulos. Os triângulos são figuras gráficas ou padrões gráficos que são classificados como padrões de consolidação ou continuidade. Dentro dessa categoria, além dos triângulos, os principais são as bandeiras de alta e de baixa e as flâmulas. Existem outros, mas esses são os principais e mais comuns. E a gente também tem os padrões de reversão, padrões gráficos de reversão. Os principais são topos e fundos duplos, topos e fundos triplos, e ombro, cabeça, ombro e ombro, cabeça, ombro invertido. Falando dos triângulos, eles são divididos em três tipos. Triângulo simétrico, que é, como o nome diz, ele é simétrico, ele é formado por uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta. Então, se ele é formado por duas linhas de tendência, e cada linha de tendência para ser desenhada precisa de dois topos ou dois fundos, então para eu ter a formação de um triângulo eu preciso de 4 toques, né, nas linhas. Então, por exemplo, aqui um fundo, um topo, um fundo. Ó, eu tenho dois fundos, traço LTA, tenho dois topos, traço ALTB. Linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. E aí eu vou esperar o rompimento para operar. A gente tem também o triângulo ascendente, que é formado por uma linha horizontal de resistência e uma linha de tendência de alta. Ele, na maioria das vezes, é um padrão de continuidade, né? Quer dizer que o preço vai continuar na mesma tendência de antes. Mas, às vezes, acontece de o preço romper para baixo. E o triângulo descendente, que é o inverso. A gente tem uma LTB e um nível de suporte. Então, o preço vem, toca uma, duas, dois toques aqui na LTB, dois no suporte, e aí eu já posso traçar o triângulo. Então, esse aqui seria o triângulo simétrico, esse aqui é o triângulo ascendente. Aqui tem mais do que 4 toques, né? Mas o mínimo que a gente precisa é 4 toques para poder confirmar o padrão. E aqui o triângulo descendente. Agora vamos ver na prática que fica melhor. Primeiro, o triângulo simétrico. Aqui a gente tem uma tendência de baixa, por enquanto tudo bem, né? Topos e fundos descendentes. Ó, aqui eu já posso começar a me antecipar. Esse fundo aqui não conseguiu superar o fundo anterior, ele está mais alto. E aqui a gente teve um topo e parece que está formando um topo mais baixo do que o anterior. Então eu já posso ir me preparando. Eu traço aqui essa linha de tendência de alta, unindo dois fundos ascendentes. E aqui eu traço uma linha de tendência de baixa, ligando os topos descendentes. E aí eu tenho um triângulo simétrico. Ó, aqui respeitou a linha e aqui ele rompeu para cima. Então, como eu falei, na maior parte das vezes os triângulos são padrões de continuidade. O preço vai seguir na mesma tendência que estava antes, mas pode acontecer de ele romper para o outro lado. E não é por isso que ele deixa de valer. Só que aí a gente tem que estar preparado para operar para o outro lado. Aqui ele começou, olha como ele começou a fazer fundos. Aqui fez um fundo mais alto aqui, e aí acabou rompendo para cima. Então eu poderia entrar. O rompimento de uma figura gráfica ele é confirmado quando o candle fecha fora do padrão. Então aqui eu teria a confirmação do rompimento. Então eu poderia entrar comprado. E o meu stop ficaria abaixo aqui do fundo anterior. Para eu medir o alvo, eu meço a altura, a maior altura do triângulo, aqui no caso a base dele, e projeto a partir do rompimento. Então aqui assim é meu alvo mínimo para a operação. E o meu stop no mínimo abaixo aqui do fundo anterior, ou talvez abaixo da linha de tendência de alta. Mas assim eu tenho uma relação de risco e retorno boa. E aí depois, olha o que aconteceu, o preço voltou, então foi um rompimento falso, mas não atingiu o stop ainda. Ó, e depois voltou e rompeu de novo. Aí foi lá em cima, é normal o preço fazer sempre um pivôzinho, depois ele faz uma pequena correção para depois voltar a subir. E também é correto eu esperar o rompimento, depois esperar essa correção para aí sim entrar. Só que às vezes você vai perder o movimento porque às vezes ele não faz a correção e continua subindo. Aí não dá para entrar atrasado. Ó, corrigiu, subiu e aí foi. Agora vamos ver o triângulo ascendente. A gente tem uma tendência de alta,
topos e fundos ascendentes, mas aqui o preço ficou no mesmo nível do topo anterior. Então aqui a gente tem um nível de resistência. Ó, eu posso traçar aqui essa resistência e já dá para traçar uma linha de tendência de alta ligando os fundos ascendentes. E aí a gente tem um triângulo ascendente. O esperado é que ele rompa para cima. Então vamos esperar. Ó, como ele começou a respeitar aqui a linha de baixo. Só que nesse caso aqui o preço rompeu, mas ele abriu em gap lá em cima, nem aparece aqui no gráfico. Então a gente teria perdido porque abriu em gap, mas o alvo da operação, as duas formas estariam corretas. Eu prefiro traçar essa aqui, depois que o triângulo, o preço já tocou 2 vezes no triângulo, mas também estaria correto traçar esse alvo aqui, essa altura aqui e projetar. Mas eu sempre prefiro pegar depois que o preço já cobriu toda a movimentação. Outra forma de projetar o alvo seria assim, é mais conservadora, mas ao invés de projetar a volatilidade máxima da figura, a gente só traça uma linha paralela à linha de tendência para formar um canal. A gente puxa ele até esse topo aqui, né? E aí o meu alvo a partir do rompimento vai ser na linha do canal. Mas eu prefiro essa forma aqui, medir a altura, porque medir a altura do padrão é uma forma de medir a volatilidade do ativo, então é um alvo razoável. Ó, outro exemplo. Aqui a gente já viu que o preço bateu 3 vezes nesse nível aqui, que é essa resistência aqui. E aqui tem um fundo e um fundo mais alto. Então eu posso traçar a linha de tendência de alta. E aí nós temos o triângulo de novo. Ó, ele respeitou aqui. Aqui ele fechou fora, então rompeu. Eu já posso entrar, né? Comprar aqui. Traço a altura. Ó como ele faz aquela correção, né? Ele chegou a voltar, mas fechou lá em cima. E aí depois ele foi. O pivôzinho, né? Ele rompe, corrige um pouquinho e volta a subir. Há um detalhe é que isso não é regra, mas costuma acontecer com frequência de o rompimento do triângulo acontecer no meio dele. Tá vendo que ó, se a gente ligar o ápice, né, vem mais ou menos aqui. E o rompimento aconteceu próximo dos 50% da distância do triângulo. Mas isso não é obrigatório, né? É interessante ficar de olho. E aí aqui no caso eu colocaria meu stop abaixo do fundo anterior. Eu consideraria esse fundinho pequenininho para melhorar o risco-retorno, né? E agora o triângulo descendente, que é a mesma coisa, mas ao contrário. A gente tem uma tendência de baixa, aqui o fundo não rompeu o fundo anterior, então nós temos um nível de suporte, e aqui dois topos descendentes. Eu traço essa linha horizontal, que é o suporte, né? E a linha de tendência de baixa. E aí a gente tem um triângulo descendente. Olha só como parecia que ia romper para cima, né? A gente tem que estar preparado para as duas situações. E aí, mais ou menos no meio do triângulo, como eu falei, ele rompeu para baixo no sentido da tendência anterior. Aí a gente já poderia entrar aqui, eu meço a altura do triângulo e projeto a partir do rompimento. Esse aqui é meu alvo mínimo. Aqui, se eu fosse esperar a correção, aquele pivôzinho, para depois entrar, eu teria perdido o movimento, porque ele caiu direto. Aí não adianta entrar aqui, porque o stop ficaria aqui em cima. Aí a relação risco-retorno não compensa. E outra coisa, o triângulo ele é uma figura bem comum. E ele pode aparecer, às vezes ele faz rápido os movimentos, ou às vezes ele demora para formar e romper. Quanto maior o tempo, quanto mais tempo se passar para formar o padrão, mais importante ele vai ser. E só para finalizar o vídeo, eu quero comentar sobre uma situação que a gente precisa ter cuidado, que é a seguinte. Aqui a gente tem um triângulo, né? Um suporte e uma linha de tendência de baixa. A gente opera aqui, acaba entrando, projeta a altura que vai lá em cima, e aí acontece isso aqui. O preço fica enroscado, porque na verdade não era um triângulo, era um retângulo no começo. Muitas vezes um retângulo, que é outra figura gráfica, né? Ele começa com um triângulo, mas depois ele acaba ficando aqui só dentro desse retângulo e a gente não atinge o alvo. É só um detalhe para ficar atento. Fechou?
Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.